Bora começar, pessoal? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre coagulação. E temos que terminar sobre marcadores bioquímicos militares. Tipo, hoje antecipou a Copa. Não foi na minha, não. Antecipamos a Copa. Então, beleza, você é a última aula. Vai ter uma aula que vai cair só na teórica. É, cara, vai. É o último dia de matéria, vai cair. Infelizmente, não tem como. Só se a gente não ver a matéria. Só sumário. Na semana que vem vai ter aula. É aula teórica, depois nós podemos iniciar a prova. Aula de quem vai ter o quê? E carga teórica. Não vai prova. É traumático. É muita matéria. Precisávamos de mais aulas. Com mais tempo. Bom dia. Pega seu caderninho, por favor. Olha só. A gente vai discutir um pouquinho sobre coagulação sanguínea. Teoricamente, você já assistiu essa aula lá no portal. Então, essa aula ela vai ser um pouquinho mais breve, assim eu espero. E a gente vai ter que colocar nessa aula os marcadores bioquímicos da coagulação sanguínea e relacionar a coagulação sanguínea com algumas patologias, como, por exemplo, hemofilia e diabetes. Tá bom? Então, funciona assim. Toda vez que você pensar em coagulação sanguínea, esse é um processo. Alguém pode ir lá pegar a pilha para mim? Luiz, vai lá pegar a pilha pra ele. Alguém pode ir lá trocar a pilha para mim?
Então vamos, queridos. Bom dia para todos de novo. Então olha só, a gente vai brincar sobre coagulação sanguínea, que é muito legal. E dentro de coagulação sanguínea, nós temos que lembrar duas coisas que são importantes. Será essa mulher deu pilha nova? Funcione. Som. Bom dia. Tá, dentro de coagulação sanguínea a gente vai discutir a homeostasia primária, a homeostasia secundária e depois depois os marcadores de coagulação sanguínea, relacionando então com pacientes diabéticos, com pacientes hemofílicos e afins. Beleza? Tá. A primeira ideia que a gente tem que ter então é o seguinte: essa imagem que você está visualizando aí no quadro é um corte histológico onde a gente evidencia as diferentes túnicas presentes em um vaso sanguíneo. Então, essa primeira túnica, que não aparece, essa primeira túnica, a gente chama de túnica íntima, você já deve ter visto isso lá na histologia. Depois, logo atrás da túnica íntima, a gente vai ter a túnica média e depois a túnica adventícia. Dentro do leito sanguíneo, você vai ter, claro, tanto a parte líquida quanto a parte sólida do sangue. Toda vez que você pensar na parte sólida, você está pensando nas células, e toda vez que você está pensando na parte líquida, você está pensando no plasma. Quando você tem um rompimento das túnicas e, consequentemente, da túnica íntima, claro que o sangue ele vai extravasar, claro que o sangue vai sair e a gente está tendo um caso hemorrágico, de hemorragia. Essa hemorragia pode ser interna ou pode ser externa, tanto faz, significa que o sangue não está passando mais dentro do leito sanguíneo, dentro do vaso sanguíneo. Bem, e para tentar controlar esse processo hemorrágico, a gente tem a coagulação sanguínea. E quando a gente pensar na coagulação sanguínea, a gente tem que pensar num monte de coisa. Por exemplo, nas células sanguíneas. E aí você vai ter dois grandes grupos. Quando você pega essas células vermelhinhas, isso, claro, são as nossas hemácias. Quando você pega essas células maiores, são os glóbulos brancos. Bem, dos glóbulos brancos, a gente tem três grandes grupos, assim chamados: neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Esses três grandes grupos são classificados como células granulócitas. E eles têm esse nome justamente porque apresenta grânulos no seu citosol. Beleza? Além disso, existem também o que a gente chama de agranulócitos. E esses agranulócitos são linfócitos e monócitos. Se você lembrar, monócitos, quando ficarem ativados, são convertidos em macrófagos. Tá bom? E os linfócitos, a gente tem dois grandes grupos. O linfócito T de tatu, e esse linfócito T é dividido em dois grupos, o CD4+, e o CD8+, e o linfócito B de bola. É justamente o linfócito B de bola o responsável pela produção de anticorpos. Beleza. Mas de tudo isso, o que na verdade tem a ver com a coagulação? Claro que é isso aqui, ó, que está representado aí, apontado para você com as setinhas em azul. Isso é o que você conhece como trombo. Se você também quiser chamar de plaquetas, pode. Então, trombos ou plaquetas são pedaços de células, ou seja, são provenientes de uma célula chamada de megacariócitos. Megacariócitos. Então, os megacariócitos, lá na nossa medula óssea,
é responsável pela formação das plaquetas, também conhecidas como trombo. E aqui você tem algo que é extremamente importante, porque quando o paciente ele tem dengue, ele vai ter uma diminuição de quem? Das plaquetas. Tudo bem? E eu não sei se você lembra, na dengue você tem 4 subtipos virais, sendo um desses subtipos a dengue hemorrágica. Bem, e a gente vai entender alguma outra coisa que é bastante importante. Por que que você não pode tomar anti-inflamatório não esteroidal? Está até ali. Não sei quem escreveu aquilo, mas por que que você não pode tomar anti-inflamatório não esteroidal quando você tem pacientes dengosos? Também. Mas antes da gente chegar nisso, olha para essa imagem, por favor. O que que você está vendo nessa imagem? Você está vendo as plaquetas que mudaram a sua forma. E toda vez que essas plaquetas elas mudam a forma, significa que elas foram ativadas. Então, quando a gente pensar na homeostasia primária, a primeira coisa que acontece, primária, a primeira coisa que acontece significa ativação das plaquetas. Qual é a segunda coisa que acontece? A agregação das plaquetas. Então, primeiro você ativa elas e depois elas se agregam. E aí você vai ter a formação de um trombo, chamado de trombo branco. Beleza? Então, essa é a primeira ideia que você tem que ter. Plaquetas são células ou pedaços de células conhecidas como megacariócitos. Você pode chamar plaqueta de trombo, não tem problema. E quando essa plaqueta ela muda a conformação, significa que ela foi ativada. E a partir da ativação existe a agregação plaquetária. E essa agregação plaquetária é a formação do trombo branco. Show de bola, pessoas? Então, toda vez que você pensar na hemostasia primária, a gente está pensando nesses dois eventos. Primeiro, ativação. Segundo, agregação. Então, esse videozinho vai mostrar exatamente essa ideia, né, pra gente. O que significa ativação e o que significa agregação plaquetária. Então, perceba que nesse vídeo, você vai visualizar lá um machucadinho. Então, isso que eu estou colocando para você em branco. Isso aqui, ó, espero que você esteja enxergando o branco. Isso é uma lesão. O que significa? Significa que o endotélio, ele foi rompido. O que você está vendo nesse buraquinho que eu estou colocando em preto aí para você, ó, é a lâmina própria. Então, isso são proteínas. E nessas proteínas você vai ter o fator de von Willebrand. Esse fator de von Willebrand, ele serve para quê? Para ativar as plaquetas. Então perceba que a plaqueta, quando entrar em contato com esse negocinho que está aí rosa para você, esses são os fatores de von Willebrand. Fica no espaço subendotelial. Quando a plaqueta entra em contato com o fator de von Willebrand, ela muda a sua forma. Está lá, mudou a forma. O que significa? Que ela foi ativada. Depois que ela foi ativada, a gente vai ter a agregação plaquetária. E para que exista a agregação plaquetária, a gente vai ter a principal molécula se chama tromboxano, que está até ali. Não sei quem que fez essas brincadeirazinhas, mas é exatamente essa ideia. Você agrega e aí depois, você ativa e aí depois você agrega. E isso é o que você chama de trombo branco. Beleza. Como é que isso funciona? Dá uma olhadinha para isso. Isso que você está vendo é justamente um esquema da nossa plaqueta, do nosso trombo. Então, isso é um trombo. Oi, trombo. Tudo bem, trombo? Beleza. E para que você ative esse trombo, você precisa do ácido araquidônico ser convertido em tromboxano A2. Ácido o quê? Araquidônico. O que é isso? Lá na sua membrana plasmática, você vai ter
lipídios de membrana, então imagina que isso seja a sua membrana plasmática. E aí você vai entender agora a brincadeira da dengue, que está tendo surto de dengue no país. Eu não sei se você sabe disso, mas Covid diminuiu, e como Deus é legal, já mandou um mosquitinho para falar, calma, vamos ter a dengue. E aí, o que você vai ter? Se você pegar um desse aqui, ó, que significa um lipídio de membrana, você vai ter essa estrutura: carbono, carbono, carbono. Em cada carbono, um ácido carboxílico com grande esqueleto. Bem, isso é o que você chama de monoacilglicerol. Vou representar o diacilglicerol. Oxigênio, carbono, dupla O. Esse é o diacilglicerol. E no terceiro carbono lá do ácido graxo, você vai ter um fosfato e você vai ter um açúcar. Beleza. Fosfato aqui, fosfato aqui. Aqui é hidrogênio, aqui é hidrogênio, aqui é hidrogênio, aqui é hidrogênio, aqui é hidrogênio. Então, tudo que eu estou circulando de preto para você, ó, é a cabeça polar. Beleza? E as duas perninhas é a apolar. Aí você vai ter 4 enzimas importantes. A primeira enzima vai ser esse verdinho, a gente chama ela de fosfolipase A1. A segunda enzima vai ser a fosfolipase A2. A terceira enzima, fosfolipase C. Quarta enzima, fosfolipase D. Na dengue ou na inflamação, qual enzima você trabalha? Fosfolipase A2. Isso aqui, ó, se tiver 20 carbonos, esse ácido graxo se chama ácido araquidônico. Então, o ácido araquidônico é um lipídio de membrana. É exatamente isso que está aqui. Mais uma vez, não sei quem fez, mas a fosfolipase A2 pega o ácido araquidônico, que é um lipídio de membrana. Não sei quem fez isso, mas outro professor falou isso. Não sei se para vocês ou para outra turma. Para que serve esse ácido araquidônico? Ele é um sinalizador intracelular. Então, uma enzima, imagina que isso seja uma enzima, essa enzima se chama COX, ou seja, ciclooxigenose, transforma o ácido araquidônico em várias coisas, dentre elas o tromboxano. Olha o nome, tromboxano. Tromboxano lembra de quê? Trombo lembra plaqueta. Então significa que o tromboxano ele faz a agregação plaquetária. Então perceba que você precisa do ácido araquidônico ser convertido em tromboxano para que o tromboxano faça a agregação plaquetária. Tudo bem até aqui, queridos? Tá. Se você toma, está até escrito ali, ó, AINE, anti-inflamatório não esteroidal. O anti-inflamatório não esteroidal inibe quem? A COX. Então, quando você toma anti-inflamatório não esteroidal, então vou colocar aqui, ó, AINES. Anti-inflamatório não esteroidal, você inibe essa enzima. Se você inibe essa enzima, o ácido araquidônico não vai ser convertido em quem? Tromboxano. E se você não tiver tromboxano, o que para de acontecer? A agregação plaquetária. Então, como é que você transforma uma dengue normal em dengue hemorrágica? Administrando para o seu paciente anti-inflamatório não esteroidal. Então você não pode, e eu sei, tenho certeza que alguém aqui ou pegou dengue ou vai pegar dengue daqui a alguns dias,
porque esse mosquitinho vai te picar. Não estou te desejando mal, mas você vai pegar dengue. E você não pode tomar anti-inflamatório não esteroidal, porque ele inibe a COX. E se você inibir a COX, o ácido araquidônico não é convertido em quem? E se você não tem tromboxano, você não tem agregação plaquetária. Significa que você começa a sangrar por todos os seus poros. E aí você tem dengue hemorrágica. Então, é possível transformar uma dengue normal em dengue hemorrágica simplesmente administrando no seu paciente anti-inflamatório não esteroidal. Diclofenaco de sódio, por exemplo, não pode. Você mata não, né? Você faz a pessoa sofrer mais do que o necessário. Tudo bem, queridos? Entendeu a ideia? Então, por favor, o paciente vai ter dengue, você vai falar, não tome anti-inflamatório não esteroidal, por favor. Isso vai fazer você piorar muito, porque ele vai impedir com que o ácido araquidônico seja convertido em tromboxano. E aí você não terá agregação plaquetária. E você vai sangrar até morrer. Até a morte. Tadinho. Morreu. Show de bola? Tá, mas como é que acontece então essa agregação plaquetária? Estou saindo dessa imagem. Pode sair dela? Não tem jeito de voltar depois. Ficou maravilhoso a minha imagem. Ninguém entendeu bosta nenhuma. Mas isso acontece. Quando a pessoa não tomando o inflamatório esteroidal, tem dengue hemorrágica? É o vírus. São 4 tipos de vírus. Uma das classes causa dengue hemorrágica. Você pega dengue 4 vezes. Obrigatoriamente. Sobreviver às 4, né? Aí não pega mais. Não, você pega, né? Mas aí seu sistema imunológico tem células de memória, aí você não vai desenvolver a doença. Eu já peguei 4, só que nenhuma delas foi dengue hemorrágica. Então você tem chance ainda. Eu tenho chance ainda desse demônio me picar e me pegar. Dengue hemorrágica. Não quero. Deus me livre. Então, olha para lá. Como é que funciona, então, queridos? Ó, o ácido araquidônico, a partir da ciclooxigenase, é convertido em TXA2, que significa tromboxano A2. O tromboxano A2 interage com o seu receptor que está associado à proteína G. Subunidade alfa ativa a fosfolipase C, que degrada o fosfolipídio de membrana PIP2 em diacilglicerol e IP3. Você já conhece isso. O IP3 vai lá no retículo endoplasmático e libera o íon cálcio. Cálcio mais diacilglicerol ativa a proteína quinase C. Você conhece isso? Não tem nada de novo. Aí essa daqui para frente é novo. A proteína quinase C ativa a fosfolipase A2. E a fosfolipase A2, ela vai estimular um receptor, que a gente chama de GP2B3A. É esse receptor ativado, GP2B3A, que faz a agregação plaquetária acontecer. Significa, se eu não tiver tromboxano A2, eu não tenho agregação plaquetária. E como que eu não tenho tromboxano A2? Inibindo a COX, a ciclooxigenase. Que tudo? Desde o ano passado? O ano passado era um ano maravilhoso. Lá, bebíamos leite e comíamos mel. O tromboxano A2 se ligou no receptor que está associado a qual proteína? Quantas subunidades tem a proteína G? Nesse caso, a subunidade alfa ativou a fosfolipase, que quebrou quem? PIP2 em diacilglicerol e o IP3 foi lá no retículo endoplasmático, liberou qual íon? Cálcio mais diacilglicerol, proteína quinase C. Proteína quinase C ativada, agora ativou fosfolipase A2. Fosfolipase A2 ativou o receptor GP2B3A. Esse é o nome do receptor. E é ele que faz a agregação plaquetária. Então perceba,
Primeiro a gente ativou a plaqueta. Quem fez isso? O fator de von Willebrand. Depois a gente fez a agregação plaquetária. Quem fez isso? Tromboxana 2. E agora a gente vai na homeostasia secundária. Isso que eu estou explicando para você da homeostasia secundária está errado. Tá bom? Vai cair na prova errada? Vai, sim, senhora. Por que vai? Porque todos os laboratórios até hoje fazem errado. E você tem que aprender o errado e depois eu vou te mostrar o certo. Tá? Porque vai cair os dois. Uai, a culpa não é minha não, gente. A culpa, uai, o negócio aprender errado. Ensinou para todo mundo errado. Agora aprenderam certo. Agora está ensinando para todo mundo certo. O que você quer que eu faça? Aí você vai chegar lá no laboratório e vai falar o que para eles? Que o outro tá errado. Você vai falar, ó, você vai fazer do jeito que eu quero. E ele vai falar, eu vou falar um palavrão. Vai te fuder. Aqui tem esses kits de diagnóstico. É isso que a gente faz. Então tem que aprender os dois. Daqui uns 5 anos a gente só ensina o certo. Por enquanto você está na fase de transição. Tá bom? Não tem jeito de ser diferente. Bem, na homeostasia secundária, você tem duas vias. A gente chama de via intrínseca e a via extrínseca. Você vai perceber que a via intrínseca, ela deixou de existir. E agora a gente vai ter a via comum, que é a união das duas. Que é o que a gente classifica como correto. Mas vai saber se tá também, né? Até agora é isso. Tá, o que é a via intrínseca? A via intrínseca é uma sequência de reações para que você tenha a formação de um complexo. E qual é este maravilhoso complexo? Esse maravilhoso complexo é o que você chama de complexo protrombinase. Então funciona assim, protrombinase. Gente, essa aula está lá no portal já tem um mês. Então funciona assim, quando você tem uma lesão, essa lesão expõe, teoricamente, o espaço subendotelial. Esse espaço subendotelial tem cargas negativas, o que a gente não acredita, mas teoricamente tem. E essas cargas negativas ativam a via intrínseca. Ativar significa fazer com que exista a produção de um complexo. Qual é esse complexo? O complexo protrombinase. Para que serve o complexo protrombinase? Serve para quebrar a protrombina em trombina. Para que serve a trombina? Para quebrar o fibrinogênio em fibrina. Então, o que eu estou lhe dizendo? Estou lhe dizendo que quando você tem o endotélio, túnica íntima, e esse endotélio, ele sofre uma lesão, então perceba que agora tem um buraco no endotélio. Esta lesão tem embaixo dele a lâmina própria, que é o espaço subendotelial, e aí você tem as plaquetas, as bolinhas azuis que representam as plaquetas. Aí as plaquetas, quando encosta no espaço subendotelial, elas são ativadas, muda a conformação e você tem a agregação plaquetária. Então o que está azul é a agregação plaquetária. Beleza. E aí você tem a cascata de coagulação para formar uma malha. Essa malha é como se fosse uma teia. E essa teia é formada de qual proteína? Fibrina. Então você precisa de várias outras proteínas que a gente chama de fator de coagulação para que a fibrina seja formada e o coágulo fique preso no seu único local da lesão. Se isso não acontecer, esse coágulo vai virar o quê? O trombo.
e vai te matar, porque vai sair desse local e pode entupir qualquer vaso sanguíneo. Então você precisa de criar essa teia, e essa teia é formada por quem? Fibrina. Então você tem que ativar a protrombina em trombina, e a trombina vai quebrar o fibrinogênio em fibrina. E aí você tem a teia, que é a fibrina. Depois que essa fibrina foi feita, você vai ter o processo de cicatrização. Então, cicatrização é diferente de coagulação. Cicatrização significa que o tecido que foi lesionado vai ter regeneração celular. Regeneração celular significa mitose. Então o tecido lesionado vai sofrer mitose? Vai. E aí vai ter a regeneração celular? Vai. O que é isso? Cicatrização. E eu não vou discutir cicatrização com você, mas é isso. Cicatrizar. O que a gente está discutindo é o quê? Coagular. Então é isso que nós estamos discutindo. Então, coagulação é diferente de cicatrização. Coagulação é homeostasia. É homeostasia primária, mais hemostasia secundária. Quem falou o quê? Pois não. Fibrina. Isso. Aí a partir da fibrina, ela vai virar um tecido. Aí para de sair sangue. Aí começa a cicatrização. Então primeiro você tampa o buraquinho do vaso sanguíneo. Então, tem um buraquinho, está saindo sangue. Aí eu tenho que tampar esse buraquinho. Tampar o buraquinho significa coagular. Beleza? E depois você tem a regeneração celular. A regeneração significa cicatrizar. São duas coisas diferentes. A gente está discutindo coagulação. Não estamos discutindo cicatrização. São duas coisas diferentes. Pelo amor de Deus. E uma coisa depende da outra? Sim, mas não obrigatoriamente. Tá? Mas sim. Trombina faz o fibrinogênio virar fibrina. A gente vai ver isso agora. Então, para que serve a sua via intrínseca? Para criar qual complexo? Protrombinase. Esse complexo protrombinase são quais fatores? 10 ativado, 5 ativado na presença de qual íon? Cálcio. Então é isso que você tem que lembrar. Carga negativa, presente no colágeno subendotelial, ativa uma cascata de reação para você formar qual complexo? Protrombinase. E o complexo protrombinase é a junção do fator 10, fator 5 e cálcio. Para que vai servir o complexo protrombinase? Vou te mostrar agora. Além da via intrínseca, qual é a outra via? Extrínseca. E a via extrínseca não precisa de carga negativa. Precisa de quê? FT. E o que significa FT, gente? Fator tecidual. O fator tecidual, que é uma proteína, tudo é proteína até agora, tem 3 nomes. Então pode ser chamado de fator tecidual. Tudo bem? Pode ser chamado de fator 3 ou pode ser chamado de tromboplastina. É tudo a mesma coisa. E aí você vai decorar 2 nomes: a tromboplastina e o fator tecidual. Você vai falar assim: nossa, o que é tromboplastina? É o fator tecidual. O que é o fator tecidual? É a tromboplastina, que é o fator 3. Tá bom? Tem que decorar esse nome. Por quê? Porque o laboratório conhece tromboplastina. Tá? Esse é o nome que você vai lá. E para fazer o teste de tromboplastina, você está fazendo esse teste.
para ver se isso aqui existe no seu paciente. Porque se não existir, a pessoa é hemofílica. Então, a hemofilia é ausência de fator tecidual. E aí significa que a via extrínseca, ela não acontece. E se a via extrínseca não acontecer, não tem jeito de formar a fibrina. Logo, a pessoa não coagula. Então, vamos lá para o final, só o final que nos interessa. O que essa via nos pede? Olha só. O fator tecidual, que como é que ele é chamado? Tromboplastina, ou fator 3, ele ativa o fator 7. Então, fator 3 ativa o 7. O 7 ativa o 8. O 8, o 9. É a sequência. O 9, o 10. O 10, o 5. Então fica, fator tecidual ativou o 7. O 7 ativa quem? 8. O 8 ativa o 9. 8 e 9 na presença do íon cálcio é o complexo tenase. Então, 8 e 9 cálcio, tenase. Para que serve o complexo tenase? Para ativar qual fator? 10. E o fator 10 e o fator 5 é o complexo protrombinase. Para que serve o complexo protrombinase? Para transformar a protrombina em quem? Em trombina. Então, a gente teve a formação do complexo protrombinase para protrombina virar trombina. Beleza. Decora isso também. Qual é o outro nome da trombina? Fator 2. Então, fator 2 é trombina. Você vai perceber que nos artigos não está falando trombina, está falando fator 2. Bonitinho isso, queridos? Então vai de novo. Como é que acontece a via extrínseca? Essa você tem que decorar porque é a verdadeira. É o que teoricamente acontece. Como é que chama o fator que está lá na membrana plasmática da célula rompida? Fator tecidual ou fator 3. Também chamado de tromboplastina. Ele ativa quem? 7 ativa quem? O 8 ativa quem? E o 9 na presença do cálcio é qual complexo? E esse tenase ativa? O 10 mais o 5 é qual complexo? Que quebra protrombina em trombina. Beleza. Temos a trombina. Para que essa merda serve? Olha só. A trombina vai pegar uma outra proteína que se chama fibrinogênio e vai literalmente quebrar o fibrinogênio em fibrina. E a fibrina faz uma malha. E é essa malha que segura o coágulo. Significa que se você não tiver a fibrina, esse coágulo ele vai se soltar. E aí você tem trombo. Então a diferença básica de coágulo para trombo é, imagina o vaso sanguíneo, imagina que aqui você formou o coágulo, aí o coágulo ele está fixo no lugar da lesão. Se esse coágulo se soltar, trombo. Pode pensar assim. Aí você fala assim, nossa, estou com uma doença trombótica. Significa que essa merda desse coágulo soltou. Isso te mata? Quase sempre não, mas vai te dar muita sequela. Muita sequela. Tipo, muita sequela. Tá bom? Então isso não pode acontecer. Então, a fibrina é que segura o coágulo no seu local. Tudo bem, queridos? Então a diferença seria que o coágulo fica no local e o trombo vai. Vai. Então quando você vê isso, ó, dá uma olhadinha pro vídeo. Lá você está vendo o fluxo sanguíneo.
E você está vendo a formação de um trombo lá no meio. Espero que você esteja vendo. Formação de um trombo. E claro, se você formou, isso é uma velocidade real, tá? Você fala, caraca, demora 20 segundos para formar um trombo? É. E essa merda desse trombo tá preso e dali para frente significa que não tem sangue mais passando, hipóxia, né? Antes disso, né? É isquemia / hipóxia. Se o fluxo for muito forte do sangue, ou seja, a pressão, esse trombo acabou de sair. Onde ele vai parar? Sei lá. Se for nas coronárias, você acaba de infartar. Beleza? Gente, isso é trombo. É diferente de placa de ateroma. Lembra? O trombo... Peraí. O fluxo sanguíneo foi muito e levou o tronco. Isso. Aí pode ser que ele pare, pode ser que ele não pare em lugar nenhum. É um azar, ou sorte. Pois é, mas se ele não parar em lugar nenhum, foi Ele tem que ser destruído, esse trombo. tá. Ele tem que ser destruído. Tem que ser. Que é o que a gente vai falar agora mesmo. Ele é destruído pela força da doença. Não. Um monte de enzimas. E quem vai decorar essas enzimas? Oi. Quando você falou da via intrínseca, tem a carga negativa que dá em Israel. Aí não tinha essa carga negativa. Teoricamente do colágeno. No espaço subendotelial. Olha a diferença lá, queridos. Amados. Isso aqui, ó, representará o quê? O vaso sanguíneo. E essas montes de célulazinhas? O tronco. E olha de baixo. Vaso sanguíneo. E esse monte de célulazinhas? Placa de ateroma. Qual é a diferença dos dois? A túnica íntima. Perceba que a túnica íntima segura a placa de ateroma. Então você vai falar assim, placa de ateroma solta. Mano, pode até soltar, mas você tem que romper quem? A túnica íntima. E o trombo? O trombo é uma teta. É só essa fibrina não ser formada direito que ele sai. Então, é muito por isso que você vai ter problemas de trombo, embolia, qualquer problema trombótico. Que essa merda sai, entopa um vaso sanguíneo que não tem nada a ver com a brincadeira, e aí a pessoa se fudeu. Teoricamente, o coágulo fica preso no local da lesão. E se soltar, é um trombo. Só é a mesma merda, só que tá lá no lugarzinho e o outro sai. É igual. Amém, pessoas? Claro que você entender isso é extremamente importante. Por quê? Porque qualquer cirurgia que você for fazer, você tem que avaliar os fatores de coagulação. Porque a pessoa nem pode coagular muito e a pessoa também não pode não coagular. Então existem marcadores bioquímicos da coagulação. Não. Sou eu. Esses marcadores é aquela injeção que o pessoal toma para não depois que faz cirurgia? Não, é graças a isso que ele vai tomar injeção, né? Para saber se os seus marcadores estão legais ou não. Mas o que é correto? Eu te ensinei o que é errado, tá? Mas o errado é que todo laboratório usa. Todo. Fala, nossa, como é que chama o laboratório aqui, não sei o que, da cidade? Okay? Aí, vai lá. Ele vai estar falando para você dos marcadores de coagulação. E esses marcadores de coagulação têm uma lógica. Ué? Algo deu errado? Amém. Esse maravilhoso artigo que está com vocês há muito tempo
e eu tenho certeza que você leu, porque você é super legal, se chama Novo Modelo da Cascata de Coagulação baseado em superfícies celulares. E aí você tem que olhar para essa maravilhosa figura que sumiu. Essa figura, caralho, essa figura. Você vai ler junto comigo. Está lá no artigo, hein? Essa figura. Vamos ler juntos essa maravilhosa figura. Olha só. O que essa figura te diz? Modelo de coagulação baseado em superfícies celulares. Que é o que a gente acredita hoje. Beleza? Você vai perceber que é muito parecido. Muito parecido. Mas agora, a gente vai ter, em vez da via intrínseca e da via extrínseca, 4 fases. A primeira, fase de iniciação. Tá aí. A segunda, fase de amplificação. Depois, propagação e finalização. Bem, vamos olhar isso na figura. E aí você vai me falando, hein? Tá olhando aqui, ó. Olha para isso. Na fase de iniciação, o que tem que acontecer? As células lesionadas têm que expressar quem? O que é o FT? Tromboplastina ou fator tecidual, fator 3. Vai lá, o fator tecidual ativa quem? 7. O 7 ativa? E o 10 ativa? O 5, eu não consigo escrever aqui, mas o 5 mais o 10 é qual complexo? Protrombinase, que degrada o fator em 2 ativado. O 2 ativado é quem? Trombina. Então, o 2 é a protrombina e o 2 ativado, trombina. Beleza. Você percebeu que isso aqui é o resumo da via extrínseca. Show de bola? Show de bola. Aí o que vai acontecer? O fator tecidual também ativa o fator 7. E o fator 7 ativa o fator 9. Bem, mas lembra que a gente precisa de 2 fatores para fazer o complexo tenase. É o fator 8 e o fator 9. Então o que a gente acredita hoje? Que a trombina, além de quebrar o fibrinogênio fibrina, a trombina ativa o fator 8. Então agora você tem os 2 fatores, 8 e 9 ativados. E o fator 8 e 9 é o complexo tenase. Beleza. Para que serve o complexo tenase? Para ativar o fator 10. E o fator 10 mais o fator 5 ativado é o complexo protrombinase. E esse complexo protrombinase quebra ou ativa o fator 2 e o fator 2 ativado, ou seja, a protrombina em trombina. E a trombina quebra o fibrinogênio em fibrina. Perceba que nessa nova discussão não existe carga negativa. Então a via intrínseca, ela entra dentro da via extrínseca. E a gente tira da discussão as cargas negativas. Mesmo assim, olha só, uma coisa que não estou achando. Olha isso. Implicações do novo modelo de cascata nos testes laboratoriais, que é o que você entende. Tradicionalmente, significa hoje, os métodos de triagem para a avaliação da coagulação sanguínea compreendem o tempo de tromboplastina parcial ativado, que analisa qual via? Intrínseca. E o tempo de protrombina, que avalia qual via? Então, os laboratórios ainda hoje avaliam quais vias?
Ah, mas está errado. Cara, beleza, mas é o que elas avaliam. E eu sei que você quer mudar o mundo, mas não vai ser dessa vez. Tá bom? Ainda nós acreditamos. Dá para fazer a avaliação que precisa. Dá, faz a avaliação que precisa. Então, a via intrínseca e extrínseca, ela é utilizada pelos laboratórios. Acho que você entendeu. Beleza? Então, é a via comum, que é a junção das duas vias que todo mundo estuda hoje. Embora os laboratórios, mais uma vez, estejam com probleminhas. O que é que faltou aqui para você? Faltou a nossa fase de finalização. E você vai ler junto comigo, embora você já tenha lido lá na sua casa. Porque você é uma pessoa muito boa. Você vai ler isso aqui comigo. 3 parágrafos. Tenho certeza que você consegue. Diz assim: uma vez formado o coágulo, de quem? Sobre a área lesada, o processo de coagulação deve se limitar ao sítio de lesão para evitar a oclusão trombótica. Então significa que tem que ter um limite, senão entope o vaso. Para controlar a disseminação da ativação da coagulação, intervém 4 anticoagulantes naturais. O primeiro, olha o nome: inibidor da via do fator tecidual. Então é como se você inibisse o fator tecidual. Lembra? Fator tecidual briga com quem? Ou ativa quem? Qual o fator? 7. Então se você inibe o fator tecidual, o fator 7 não é ativado. É isso que ele está dizendo. Outra possibilidade: a proteína C, a proteína S e a antitrombina. Então são 4. Olha o primeiro lá que você vai perceber. O inibidor do fator tecidual é uma proteína secretada pelo endotélio, que forma um complexo quaternário. Olha o complexo: fator tecidual, fator 7, fator 10. Então ele está impedindo com que haja o complexo tenase e o complexo protrombinase. É isso que ele está falando. Então quem faz isso? O fator tecidual. Beleza? É só isso. Fala assim: nossa, o que o fator tecidual está impedindo? Ele está impedindo o complexo tenase e protrombinase de acontecer. Depois, a proteína C e a proteína S, que são as outras duas, são 2 outros anticoagulantes naturais, com capacidade de inativar os fatores de coagulação 5 e 8. Lembra, o 5 se junta com quem? Forma qual complexo? E o 8 se junta com quem? Com 9 e forma o tenase. Significa que a gente vai inativar mais uma vez esses 2 complexos. Agora pela proteína C e pela proteína S. E o último, não menos importante, perceba, talvez um dos mais, é um anticoagulante natural chamado de antitrombina. Lembra que a trombina faz o quê? Quebra o fibrinogênio em fibrina. Então, se você tiver a antitrombina, você deixa de quebrar o fibrinogênio em fibrina. Entendeu isso? O qual inibe a atividade da trombina. Então, essas 4 coisas: inibidor do fator tecidual, proteína C, proteína S e a antitrombina, faz com que o seu coágulo tenha um tamanho definido. Então é isso que aconteceu. Não acabou não. Você pensa assim: nossa, e agora? Que lindo é. Então imagina. Vai junto comigo, ó. Pensa aí, que é fácil. Isso é seu endotélio não lesionado. Esse é o seu endotélio lesionado. O sangue está saindo pelo buraquinho, beleza? Debaixo desse buraquinho tem o quê? O que tem aqui embaixo? O espaço subendotelial, com os fatores de von Willebrand. Aí as plaquetas vão fazer o quê?
serem ativadas. E depois elas vão agregar. Aí agora você tem a formação do trombo branco. Ao mesmo tempo você tem os fatores teciduais, que vai ativar o complexo tenase e o complexo protrombinase. E aí você vai quebrar a protrombina em trombina e o fibrinogênio em quem? Beleza, e aí você criou a malha. Aí agora essa malha continua crescendo. Ela pode crescer até o final? Não, agora você junta com algumas outras proteínas que vão impedir o crescimento do trombo de forma desorganizada. Quais são elas? Inibidor do fator tecidual, proteína C e proteína, e depois a antitrombina. Beleza? E aí você está regulando o tamanho do trombo. À medida que o trombo está sendo formado, você precisa de quê? Da regeneração do tecido. Então você tem que cicatrizar. Depois que a cicatrização aconteceu, o que eu tenho que fazer com esse trombo? Destruir. Então isso tudo já aconteceu, cicatrização, beleza, agora eu tenho que destruir o trombo. Porque se eu não destruir o trombo, o que vai acontecer? Ele vai sair daqui e vai entupir qualquer lugar. Agora você tem uma outra enzima que faz isso, que a gente chama de plasmina. Para que serve a plasmina? Para destruir o trombo, depois que tudo já foi organizado. Então, o sangue já parou de passar, já teve a cicatrização, já teve a regeneração celular, tudo bonitinho, não preciso mais do trombo, e aí a plasmina entra na brincadeira. Show de bola, pessoas? Entendeu o que eu disse? Tá? Beleza. Agora a gente entende os marcadores. Quais são eles? Só 6 que você vai ter que lembrar. Primeiro está aí, é o tempo de quem? Da nossa protrombina. Tempo de... Vou colocar em branco. Tempo de protrombina. Depois, tempo da tromboplastina parcial ativada. Atividade de qual fator? 8. Antitrombina, dímero D, plasmina. Então esses são os marcadores de coagulação e a gente vai entender cada um deles. E a aula chegou ao seu fim. Ô Léo, quando você tem, quando o trombo solta, se dá uma trombose, por exemplo, aí que toma um medicamento, é com plastina para destruir o trombo? A gente vai chamar de antitrombolítico. Mas tem mas aí o medicamento tem plasmina, quer dizer? Vai juntos, ó. Primeiro, lê aí, vê se você entende. É os únicos slides escritos que eu tenho. Lê lá. Você é super inteligente, capaz, eficiente, uma mente brilhante. Você é demais. Entendeu? Nem li ainda, né? O que significa então? O que significa então tempo de protrombina? Ele avalia qual via? Extrínseca, embora a gente saiba que não existe. Mas beleza. Ele mede a quantidade de tempo que o sangue leva para formar um coágulo após a adição de tromboplastina e cálcio. Então o que ele está querendo te dizer? Ele está pensando assim, ó. Nossa, eu tenho o fator 7. O fator 7 ativa o fator 10. O fator 10 ativa o fator 5. Esses dois, na presença do íon cálcio, é qual complexo? Protrombinase. O que esse complexo faz? Quebra a protrombina em trombina. E eu estou pensando no tempo de formação disso.
Só que para o fator 7 funcionar, eu preciso de qual fator? Tecidual. E como é que chama o fator tecidual? Tromboplastina. E o protrombina só funciona na presença de qual íon? Cálcio. Perceba que eu estou pensando nessa discussão no final, porque eu estou pensando se a pessoa está produzindo trombina. Eu estou pensando no final, eu não estou pensando no início. Ah, mas pode ter problema no início? Claro. E aí, como é que você avalia o início e não o final? Com o tempo de quem? Da tromboplastina. Lembra que tromboplastina é qual fator? Tecidual. Então, quando você está avaliando o tempo da tromboplastina, você está avaliando o início da coagulação. Quando você está avaliando o tempo da protrombina, você está avaliando o final dela. Percebeu a diferença? Sim. Então, um é o final e o outro é quem? O início. Então, é o fator tecidual que interage com o fator 7. E a mesma discussão. Fator 7, fator 10, fator 10, fator 5, fator 5, fator 2. Isso aqui é o complexo protrombinase. Beleza, só que agora eu estou pensando nisso. Por que eu estou pensando nisso? Para saber se você ou o seu paciente ele é hemofílico. Porque pacientes hemofílicos têm diminuição de qual fator? Tecidual. Então, o fator tecidual é diminuído em pacientes hemofílicos. Então, você tem o tempo da tromboplastina, porque vai que você é hemofílico e nem sabe. Ou vai que o seu paciente é hemofílico e você vai falar, vamos fazer uma cirurgia em você, caro colega, caro paciente. Aí o paciente está lá e vai cicatrizar, e não cicatriza, vai cicatrizar, e não cicatriza, vai cicatrizar, e não cicatriza. Cicatrizar não, desculpa. Vai coagular e não coagula, vai coagular e não coagula, vai coagular e não coagula. Eles falam, ih, fudeu. Temos que colocar agora um agente coagulante. Claro que tem. Mas você tem que estar preparado, senão ele morre. Então você tem que fazer o tempo de tromboplastina para isso. Show de bola? Show de bola. Depois, outro marcador, fator 8. Lembra, fator 8 mais o fator 9 é qual complexo? Renase. Então, quando você avalia o fator 8, você está pensando no complexo renase. Para que eu preciso saber isso? Oh, meu Deus, porque se esse demônio desse paciente tiver hemofilia do tipo A, ele não tem fator 8. Tá bom? Então, pode ser fator tecidual o problema, ou pode ser o fator 8 o problema. Lembra que o fator tecidual é o fator 3, ou o fator 8. E aí você vai ter hemofilia avaliando esses dois fatores. Amém? Entendeu? E aí você está pensando agora em qual complexo? Tenaz. Lembra que o complexo... Gente, é meio retardado o que eu vou falar. Por que chama complexo tenaz? Você já pensou o que é 10 em inglês? Tenaz é o 10. É retardado, né? Mas é verdade. Tá? Depois de você avaliar a via, a cascata, agora você tem quem? Para que serve a antitrombina? Para impedir o crescimento do coágulo. Ah, Léo, então a antitrombina ela inibe o quê? A coagulação. Se você tiver muita antitrombina, significa que você está coagulando pouco. Se você tiver pouca antitrombina, significa que você está coagulando muito. Você está no processo de coagulação. Bem, isso é útil para avaliar possível trombose.
Então a antitrombina, lembra, está regulando o crescimento do coágulo. Ah, não, poderia avaliar proteína C, proteína S? Poderia, claro que poderia, mas os laboratórios não fazem isso porque é caro. Então eles avaliam a antitrombina, que é mais barata. Tá bom? Não menos importante, agora a gente vai pensar assim, beleza, avaliei a formação do coágulo, avaliei se esse coágulo está crescendo ou não, agora eu tenho que avaliar se o coágulo está sendo destruído. Quem que destrói o coágulo? Plasmina. A plasmina é uma enzima que quebra quem? A fibrina, o que dissolve o coágulo sanguíneo. Significa então, imagina você, eu não tenho problema de coagulação, fiz uma cirurgia, beleza, o que significa? Significa que eu vou ter a minha coagulabilidade organizada, tudo bem? E depois a minha fibrinólise organizada. O que significa coagulabilidade? Significa você pensar na via intrínseca e na via extrínseca. Tá ok, beleza. E o que é fibrinólise? Lise é quebra. Quebra de quem? Da fibrina. Significa que a minha plasmina tem que dar uma belezura para eu quebrar o meu trombo, para eu quebrar o meu coágulo. Se essa plasmina estiver embaixo, o que acontece? Você não dissolve, não quebra o coágulo. Se esse coágulo não é quebrado, ele vai virar trombo. Show de bola? Show de bola. E quando você quebra a fibrina, o que gera? O dímero D. Então, lê lá. Dímero D é um produto da degradação de quem? Fibrina. Então você pensa, nossa, tem plasmina. Beleza. Ah, mas a plasmina não está funcionando? Ah, não sei. Pai, o que eu vou procurar então? O que a plasmina produz? O que a plasmina produz na sua degradação? O dímero D. Em países classificados como desenvolvidos, pessoas de Covid só são liberadas da UTI quando o dímero D estiver baixo. Como assim? É comum associar a Covid, espero que você não pegue Covid, com a CIVID. Bem, o que é CIVID? É coagulação intravascular disseminada. A coagulação intravascular disseminada faz com que haja o aparecimento de coágulos independente de lesão. É como se o seu sangue começasse a coagular do nada. Isso se chama CIVID. Como é que você vai saber se você está com CIVID? Medindo o dímero D. Bem, hoje se sabe que depois de 2 a 3 anos que você pegou Covid, aumenta a chance de ter infarto. Mas por quê? Porque provavelmente você está tendo coagulação intravascular disseminada. Forma o coágulo, ele para lá na sua artéria coronária e você tem o supradesnivelamento de ST. E aí, você que ama o Senhor, estará do lado dele. Frase nada. Entendeu isso, queridos? Isso é muito verdade. Isso acontece muito. Então, se você pegou Covid e quer saber se você vai ter ou não infarto, vai lá e mede o dímero D. Se o dímero D estiver alto, por favor, comece a tomar anticoagulantes. Ou seja, antiagregador plaquetários. Só um. Então, quem beneficia se algum desses
de trombo. Ah, com certeza. Com certeza. E esse marcador, você consegue reverter de maneira natural? Que eu saiba, não. Que eu saiba. Mas não consigo lidar essa informação. Queridos, você acha que essa tabelinha vai estar lá na prova de vocês? Pode apostar. Que vai estar. Para quê? Para que você quer tumultuar a vida? Me fala. Mas não acabou ainda. Não, mas você vai falar, eu tô falando sério. Você vai pôr a tabela? Vai na prova prática ou teórica? Aí é segredo. O que vai cair na prova prática? Tudo que a gente viu. Você não fazia um checklistezinho? Mas pois já tô esperando. Uai, a semana que vem é prova, pô. É. Quinta-feira. Era para ser na sexta, mas vocês preferiram na quinta. Diabetes. Decora aí pra gente. O que diabetes tem a ver nessa brincadeira? O paciente diabético, que você vai pegar e você provavelmente vai visitá-los amanhã, lá na UPA, ele tem inflamação crônica devido a problemas no endotélio. Então, a hiperglicemia aumenta, vamos colocar aqui, hiperglicemia, ela aumenta quem? O fator de von Willebrand. Significa que aumenta a ativação mais a agregação de quem? Da plaqueta. Além disso, se você tem hiperglicemia, ou seja, diabetes, aumento do fator de von Willebrand, a hiperglicemia, ela aumenta o fator 7 e o fator 8. Significa que você está aumentando qual complexo? Complexo tenase. E o complexo tenase ativa qual fator? 10. Isso me faz entender que paciente diabético tem hipercoagulabilidade. Porque aumenta fator de von Willebrand, fator 7, fator 8. Isso é aumentado em pacientes diabéticos. Lembra? E se eu estiver trabalhando com pacientes hemofílicos? Você tem diminuição do fator tecidual e do fator 8. Percebeu a diferença? Além disso, pacientes diabéticos têm um problema na plasmina. Para que serve a plasmina, gente? Para degradar quem? A fibrina. Beleza. Existe um inibidor da plasmina, a gente chama de PAI, e de inibidor PA de plasmina. O inibidor da plasmina no diabético, ele é alterado. Significa, é como se ele parasse de funcionar. Parou de funcionar o inibidor. Bem, significa que, aliás, parou de funcionar não, desculpa. Aumentou a função, na verdade, do inibidor, perdão. Significa que a plasmina para de funcionar. Se a plasmina para... Então, a plasmina para de funcionar no diabético. É isso. Significa que ele não degrada quem? A fibrina. Então, você tem um processo de hipofibrinólise. Essas duas coisas podem andar juntos ou não. Tipo,
A pessoa pode ter hipercoagulabilidade e fibrinólise normal? Pode. A pessoa pode ter coagulabilidade normal e hipofibrinólise? Pode. A pessoa pode ter hipercoagulabilidade e hipofibrinólise? Pode. Tudo pode. Tá bom? É comum em pacientes diabéticos descompensados que isso seja verdade. Aumenta a taxa de coagulação e diminui a quebra da fibrina. Significa, pacientes que têm diabetes, aumenta ou diminui a formação de coágulos? Aumenta. Por isso, quando você for tratar um paciente diabético, controle a glicemia desse paciente. Você só pode tratar paciente diabético com glicemia controlada, a não ser que você queira assumir o risco da formação de trombos. Então, só pode controlar com glicemia. Só pode tratar no sentido de fazer cirurgia, qualquer cirurgia, arrancar um dente, arrancar siso, qualquer merda, arrancar unha, só pode fazer com glicemia controlada. Ah, não, eu não vou, mas o cara vai arrancar a unha está encravada, tem que arrancar essa merda dessa unha. Só faz isso com glicemia controlada. Senão, dá problema. Não cicatriza. E além disso, coagula demais. É um saco. Então a resposta é: não autorizo se você não tiver compensado. Tira o seu da reta. No mínimo 3 meses. A hemoglobina glicada tem que estar perto da normalidade, que é 6,5%. Não autoriza. Fala, não vai fazer. Ah, mas vai ficar doendo a unha. Foda-se, dor passa. Vamos merendar depois dessa brilhante aula. E eu só tenho que tomar.